tempo pessoal. Mais um dia, né, mais um episódio aí da Super Escola de Pedagogia. Nossa super convidada de hoje é a Luciana. Então, eu vou passar a palavra para você, Lu, para você se apresentar, começar aí sua fala, tá? E aí você direciona a galera como você preferir. Se tiver perguntas, pode perguntar no meio, no final, pode ficar super à vontade, tá bom? Vou desligar meu áudio aqui também para não atrapalhar. Bom, eu quero dizer que foi um prazer aceitar esse convite, porque ainda na área de pedagogia, essa é uma das primeiras experiências que eu tenho tido. Eu tenho escrito, mas ainda não tinha feito uma palestra, né? Traz um tom, assim, né? Um peso. E eu gostei muito do convite da Amanda, uma baita oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. A pedagogia é um curso, né, que vai ser minha segunda formação, ou talvez terceira, porque eu estudei teologia e ainda estudo teologia. Teologia é um estudo que percorre aí a minha existência já há uns 20 anos, formada em administração, né, fiz uma MBA em qualidade total, mas sempre fui encantada pela educação e pude agora, então, depois dos filhos maiores, cursar a pedagogia. Quero esclarecer que meu papel aqui hoje é, antes de mais nada, de alguém que se preparou, que leu, mas que tem o privilégio de repente, estar a par de informações mais recentes, por conta da faculdade, mas que quer somente facilitar a reflexão, né? Acho que o meio melhor da gente abordar qualquer assunto não é dando resposta, é fazendo perguntas, mais perguntas que nos abram, né, para possibilidades que a gente talvez ainda não tivesse considerado, né? Então, fiquem à vontade, não sei se manifesta aqui por chat, ou se entra no áudio, pode interromper, eu gosto da troca, né? Então, fiquem muito à vontade para perguntar e para intervir, para acrescentar, para que a gente possa fazer desse momento realmente um momento de reflexão. Eu busquei hoje, né, o Rubem Alves para poder conduzir o pensamento, vou citá-lo várias vezes, e ele diz, né, que quando existe uma classe especializada em pensar de maneira correta, o que acaba acontecendo é que todos os demais se sentem liberados desse lugar de pensar. E aí o que acontece é que a gente só obedece. Então, Rubem Alves é uma pessoa que nos chama a essa reflexão, que nos chama a nos colocarmos nesse lugar de pensar, do que preferir que alguém pense por nós. Hoje, o que ele diz é que a ciência tomou uma centralidade em que a gente dá a voz de autoridade para a ciência e a gente obedece muitas vezes sem fazer reflexão própria, né? Porque essa reflexão ela precisa de profundidade. A gente sabe que o cientista acadêmico é alguém que se coloca nesse lugar de ampliar a audição numa temática, então ele aprofunda. Só que a realidade da vida, o senso comum, é essa extensão, a gente parte da realidade para poder, então, aprofundar essa reflexão. Reflexão leva tempo, reflexão é coisa que a gente não chega, né, a um lugar com a rapidez que a gente gostaria, né, e então essa coisa que a gente tem hoje, de que parece que todo mundo tem alguma coisa para dizer, né, as redes sociais deu voz para todo mundo, mas será que a gente tem realmente o que dizer? Num certo sentido, sim, é a questão do senso comum, mas que seja a partir de uma reflexão verdadeira, né? Não numa fala superficial. Então, assim, quando a gente vai refletir, a gente tem que olhar para uma realidade, porque se a gente não parte da realidade, o que acaba acontecendo, a gente acaba sendo surpreendido por aquilo que a gente acha que a coisa é. Eu tenho que saber o que a coisa é. Eu tenho que chegar perto da coisa, seja ela o que for que eu esteja observando, pensando sobre, querendo, né, partir dali para uma solução, eu tenho que chegar perto dela e não falar a partir da fala de outra pessoa e não falar a partir de alguém que fala por mim. Por isso que reflexão leva tempo e dá trabalho, né? Bom, ele diz, Rubem Alves, que ser bom em ciência e no senso comum é ser capaz de inventar soluções. Ele tem uma frase fortíssima
Ele diz que pessoas que sabem as soluções já dadas são mendigos permanentes. Então, a gente quer sair desse lugar da coisa pronta, da coisa dada. A gente precisa refletir, a gente precisa pensar sobre. E ele diz que a gente só pensa a partir de um problema, de um desafio. Quando a coisa dói, quando deixa de funcionar como costumeiramente funcionava, aí sim a gente vai parar para resolver, para pensar sobre aquilo, né? Então, esse lugar de quem sabe procurar soluções é de quem aprendeu a aprender, de quem se coloca como um investigador da vida, alguém que está atento, mais uma vez, né, à realidade da vida. O lugar do conhecimento, então, é o de nos levar a desenvolver essa capacidade de criação, de novas opções, de novos caminhos. Eu acho que a pandemia nos trouxe nos colocou no lugar de desenvolver essa habilidade. A gente teve que reinventar muitas coisas, né? E a partir de vamos chamar então aqui para esse contexto que a gente está falando de pandemia de defeito, né? A partir de um defeito, de uma coisa que desajustou a ordem dada, as coisas como elas funcionavam, a gente teve que parar e pensar em soluções para vários segmentos da vida, né? E hoje a proposta, né, o tempo que a gente vai gastar aqui é refletindo sobre que problema. É o tema do nosso encontro de hoje, que é pais e filhos em tempo de pandemia, a escola dentro de casa. Não tem como excluir o senso comum de um assunto como esse, porque todos nós já fomos filhos. Eu não sei aqui, né, quem já chegou no passo além, que é o de ser pai, mãe, mas todo mundo tem o que dizer sobre essa relação. Não é uma relação que a gente pode, como eu disse, desprezar o senso comum. Todos passamos por escola, né? Então a gente tem o que dizer, experiência para contar, positiva ou negativa a respeito da escola. E agora a gente lida com essa escola dentro de casa. Mas será que essa escola dentro de casa é uma realidade realmente nova? E aí eu fiz um apanhado aqui, eu vou ser breve, né? Mas eu acho importante, para essa reflexão que eu digo que precisa ser profunda, para que a gente possa olhar para soluções, né, a partir de uma realidade, eu sempre vou ter que considerar a história, eu não posso desprezar a história. A gente chegou aqui e existe por detrás todo um background que nos trouxe até aqui. Então, eu quero falar rapidamente, né, sobre a história da infância, porque a infância nem sempre existiu, né? A infância é uma ideia relativamente recente, ela surgiu no final do século XVII e se consolidou por todo o século XVIII. Antes do Renascimento, a criança era vista numa ótica de um adulto pequeno, era um pequeno homem, ele tão logo, né, a criança tão logo manifestasse, né, os primeiros sinais de maturidade, ela era inserida no mundo do adulto. E isso por 7, 8 anos de idade. A gente vê, né, quando a gente vê filme daquele tempo, muito cedo a criança já está trabalhando no campo. Tem criança já em batalha, porque você não tinha esse sentimento de infância. Havia o cuidado, havia, né, esse pertencimento ao mundo das mulheres enquanto nessa fase tão pequena, que durava tão pouco, né, e esse sentimento, então, ele só surgiu depois que áreas do conhecimento, depois que a ciência começou a olhar para a infância, a medicina, o direito, a economia, aí surge, de verdade, a ideia de criança, né, e surge um interesse numa separação de mundo, o mundo da criança e o mundo do adulto. Então, esse conceito de criança surge depois da ascensão da burguesia, surge nas cidades, no campo, essa separação demorou para acontecer, a criança continuava muito cedo sendo introduzida no mundo dos adultos, né? E quando a gente vê, então, que a Revolução Industrial começou a demandar gente preparada, as escolas, houve esse movimento de se educar as crianças para que elas pudessem assumir postos de trabalho bem mais preparadas. Isso eu estou falando, gente, de Revolução Industrial.
A gente está falando de uma noção de infância como fase da vida específica, mas coisa recente, porque falar de história, 1 século, 2 séculos, não é uma coisa tão distante. Então, a escola, ela nasce como esse grande internato, as crianças sofrem um processo de enclausuramento, são colocadas dentro da escola para aprender, mas ainda esse conceito muito desassociado, é uma realidade, a infância quando surge, é uma realidade da cidade, de meninos pertencentes à burguesia. Então é um segmento muito restrito. Até hoje, a gente está falando século XIX, até hoje eu não posso dizer, quando eu falo que existem vários tipos de infância, quando eu falo de uma infância do campo, que é diferente de uma infância da cidade. E aí aqui eu não estou falando da parte romântica que a gente costuma dizer da infância no campo, de que se aproveita mais, que se brinca mais, mas dessa infância no campo que começa a trabalhar muito cedo, né? Ou na própria cidade, essa infância que também é roubada muito cedo, que precisa também contribuir para o provimento da família. Então a gente vê que é um processo histórico que perdura até hoje. Nós temos várias infâncias, eu não tenho um conceito de infância. Aqui, hoje, o que a gente vai falar, especialmente, a gente sabe que a gente habita uma bolha, né? Essa realidade da criança, a Amanda me mandou o material de vocês, eu acessei, ela falou que também teve esse movimento de vocês em escola pública, mas a gente sabe que a realidade da escola pública é uma realidade totalmente distinta da escola particular. Então, quando a gente fala de infâncias diferentes existindo no mesmo tempo, é sobre isso, sobre as oportunidades não serem as mesmas, sobre a vivência da infância não ser a mesma, e a gente precisar ter esse recorte, né? E por que eu quis trazer isso? Porque a gente vê que é com a Revolução Francesa que as crianças vão ganhar esse direito de educação, de ir para esse lugar apartado no mundo dos adultos, para receber educação própria, e ela passa a ser, então, um direito de todos. De novo, esse olhar, esse percurso que eu resolvi trazer, desse background nosso em relação à infância, é para que a gente se dê conta dessa realidade do que é infância, né? De que a gente, quando fala de infância, a gente vai ter que fazer cortes, a gente vai ter que segmentar, porque não existe uma infância só. E aí a gente percebe hoje, né, que nos países ocidentais as famílias estão muito menores, né, e o curioso é que quanto menos filhos as famílias têm, menos espaço e menos tempo para eles as famílias estão conseguindo dar. Isso são os paradoxos da infância, do Sarmento e Pinto. Eu vou trazer alguns paradoxos. Então, são menos crianças, mas a gente não consegue dar mais tempo e mais espaço para elas. Esse é um paradoxo. Todos acreditamos, né, que é muito bom para pais e para crianças estarem juntos, mas nós vivemos rotinas totalmente separadas, né? Amamos a espontaneidade das crianças, mas nós submetemos as crianças a rígidas rotinas e regras de instituições. Olha os paradoxos, né? Cresce o número de pais que defendem que o melhor para os seus filhos é que os pais assumam a responsabilidade por eles, mas, ao mesmo tempo, essas condições são reduzidas. Todos queremos crianças educadas para a liberdade e para a democracia, só que nas instituições de ensino, elas são ensinadas, né, educadas baseadas no controle e na disciplina. E aí a gente chega num paradoxo que eu acho que interessa muito a gente aqui hoje. Nós, adultos, nós reconhecemos a importância social da escola, mas não agimos para transformá-la num ambiente onde a contribuição das crianças sejam válidas, né? Bom, a minha proposta não é refletir sobre a escola, mas a realidade é que quando a escola entrou na relação, né? Quando a escola entrou em casa, a relação de pais e filhos foi exposta ou foi, pelo menos, pressionada para assumir novas configurações, né, revistas, e que essa realidade paradoxal caiu sobre a gente, né? A pandemia ela só expôs essa realidade desses paradoxos que eu acabei de mencionar aqui.
E o que eu acho de maior importância aqui, da gente questionar, pelo menos é o que eu separei para a gente hoje, quem quiser acrescentar, né, fica super à vontade. Eu acho que o grande questionamento é: essa escola que veio para dentro de casa, era a escola que deveria ter vindo para dentro de casa? Como é que a gente quis trazer um formato de escola que acontecia num outro contexto, dentro de outra realidade, para uma nova realidade? Será que isso é possível, gente? A gente trazer a escola, como a gente conhece, para dentro de casa? Isso cabe? É desse jeito que a gente vai conseguir dar solução a um problema novíssimo? O problema é novo. É dessa forma que a gente vai lidar, trazendo uma solução antiga para dentro de casa? Vamos seguir para a gente pensar melhor sobre isso, né? O ponto é que somos nós, os adultos, que temos que assumir esse lugar de olhar para a infância, mas não um olhar apartado da ação da criança como um sujeito. A criança tem contribuição para dar, ela tem o que dizer sobre a realidade que ela vive. Quando a ciência agiu no sentido de que vamos reconhecer a infância como um lugar válido em si mesmo, né? Não um eterno lugar de transformação para o que há de ser, né? Aquilo que eu falei quando eu mencionei a história da infância. Não é esperando os sinais de maturidade para inseri-las no mundo adulto, mas olhar para a realidade de criança, de infância. Então, quando a gente vai para esse lugar de olhar de verdade, é o adulto que tem que fazer isso, mas a partir de uma escuta verdadeira da criança, querendo de fato ouvir qual é a necessidade da criança para hoje, né? Luciana, fala. Desculpa te interromper, né? Uma coisa Não, à vontade. Eu acho super pertinente nesse momento, que assim, agora mais do que nunca nesse momento de pandemia, onde as escolas ficaram em casa também, né? Foi sentido isso. Eu percebo, né, também como psicóloga, que como é que eu posso dizer, não é serviço, mas a atenção primária da família, dos responsáveis, né, não pai e mãe, mas às vezes a pessoa responsável mesmo pela criança, cada vez mais tem sido terceirizado, né, para diversos segmentos, seja colocando... A criança às vezes não tem tempo de brincar, né, de desenvolver uma habilidade ali que ela tem, porque ela está sempre em várias atividades, e eu vejo que muito disso foi feito para a escola, sabe? A escola educa, a escola ensina, a escola faz tudo, né? E hoje que a escola está em casa, eles estão se vendo no papel de pai, né, um pouquinho de professor, porque na verdade isso, eu não sou mãe, né, mas eu tenho um irmão pequeno e eu já presenciei isso com amigas que já são mães, que por mais que a escola ela tenha um compromisso ali de ensinar, você também tem em casa, né, porque você está com seu filho, então é dar essa atenção para a criança, ver ele como um ser plural, mas singular que ele é. Então, eu acho que a sociedade, ela está com essa doença de terceirizar, de querer apressar as coisas e assumir um papel. Ela quer o papel, mas ela não quer assumir, sabe? Tipo, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, mas tá, e aí? É muito mais só do que nascer uma pessoa, uma criança, né? Tem a responsabilidade emocional, psicológica, social, afetiva, educacional. Enfim, era só esse comentário que eu queria fazer. Exatamente, Amanda, e é por isso que esses paradoxos são tão assim... Quando eu li, eu falei, gente, mas como é que a gente, então, sai dessa realidade? Porque se a gente diminuiu a família para dar mais atenção, e por que a gente continua não dando, né? Se diminuiu o número de filhos com a... Não é desculpa a palavra que eu quero, com a justificativa de que eu vou poder, então, dar mais... Só que o dar mais sempre fica muito reduzido, não é dar da gente, nós mesmos, pais para os filhos, né? Dar tempo melhor, né? Dar, enfim, escuta. Isso que eu estava falando da escuta, eu acho que uma das grandes demonstrações de amor é você escutar de verdade uma pessoa. Permitir que ela termine uma frase. Ouvir o que ela está dizendo de verdade, né? Dar atenção, treinar para
para quando você estiver diante de seja quem for, mas especialmente hoje a gente está falando de criança, de infância, de fato acalmar, respirar, estar presente ali. Assumir o papel da escuta, né, que parece fácil, mas não é, né? Não é. Um aspecto muito importante, assim, isso pode ser trabalhado na fase adulta também, mas nos primeiros anos, né, nos anos iniciais da criança, são aspectos muito importantes, né, dela entender que isso ajuda muito numa inteligência emocional da infância. A criança também tem inteligência emocional, então é muito disso, de você ouvir, de você compreender. Não, pode chorar, tá tudo bem chorar. Por exemplo, né, a frase que eu mais ouço é para de chorar. E não necessariamente, né? Mas, enfim, era isso que eu queria acrescentar. Exatamente. Então, assim, por que trazer história da infância? Para que trazer paradoxos? Para a gente tentar captar o que é a realidade, e não o que a gente imagina sobre o que a realidade é, né? Porque olha como é que a coisa toda é muito doida, porque a gente vive num tempo, nós estamos vivendo no mesmo tempo, onde famílias têm pleiteado o direito de educar seus filhos em casa. A gente está nesse movimento do homeschool, né? É um movimento que esse mesmo estrato social que tem pedido, né, a volta às aulas, é o mesmo que há pouco tempo estava pedindo o direito de educar seus filhos em casa. Então, entende que a vida é uma coisa assim, que a gente não pode perder essa oportunidade de reflexão que a pandemia abriu, mas que eu acho que não está sendo aproveitada, porque você vê que realidade, porque tem várias, gente. Se você perceber só nessa questão, enquanto tem gente pedindo urgentemente a volta das escolas, e eu não estou julgando, tá, o movimento nem da volta, nem do homeschool, mas o que eu estou aqui dizendo é que no mesmo segmento social, no mesmo tempo histórico, nós temos dois movimentos muito diferentes. Como é que a gente, né, o que essas coisas nos dizem sobre a realidade, né? E eu vou falar só um pouquinho sobre o homeschool. Esse movimento de educar em casa, ele é construído sobre que base, né? Assim, o fundamento, a primazia dos pais na educação dos filhos. Essa é a defesa, né? Não é o Estado, porque uma vez o homeschooling não é uma prática autorizada no nosso país, né? Porque no nosso país a matrícula é compulsória, é obrigatória, né? Mas a gente percebe essa terceirização que a Amanda falou, que a gente tem falado, desse paradoxo de rotinas apartadas, né, de menos tempo, e ao mesmo tempo a gente tem um segmento que quer, isso é o lado positivo que eu vejo do homeschool, quer assumir essa primazia, esse lugar central que os pais têm que ter, sim, na vida dos filhos, né? Só que a gente percebe o que eu vejo de positivo nesse movimento. É uma coisa que é outra coisa que fala dessa realidade louca que a gente vive, porque a defesa pedagógica do homeschool é trazer uma educação que seja baseada no interesse da criança mais do que numa grade curricular. Então eu vejo assim, caramba, por que a gente não faz os movimentos assim integrados, já que se percebeu, né, essa terceirização dos pais, mas ainda não morreu totalmente essa consciência de que os pais têm a primazia na educação dos filhos. Então, por que essas coisas são desintegradas? Por que esse desejo de uma educação que parte do interesse da criança não se transforma numa pressão sobre as escolas para melhorar essa grade curricular que é tão descolada da vida, né? Então, como fazer esses movimentos convergirem? Isso precisa de muita reflexão, né? De um olhar para essa realidade e tratá-la assim com um pouco mais de humildade, nesse sentido de reconhecer que a solução, gente, não é simples nem é fácil, mas que ela pode sim ser construída, né? Sobre o homeschooling, é o país que mais adota é os Estados Unidos, né? São 2 milhões de crianças nesse segmento lá, e isso varia, né, de estado para estado, mas o que, por exemplo, Nova York faz, você tem que
dizer qual o seu projeto pedagógico, você tem que enviar relatório, eles aplicam provas às crianças, né, como se fosse uma espécie de Enem, né, do nosso Enem aqui, e o que se chega à conclusão é que as crianças educadas em casa se saem muito melhor, a estatística diz, do que as educadas na escola. Então, por que esse tripé, né? Pais pensando de perto a educação dos filhos, uma educação baseada naquilo que interessa a criança, né? E uma questão, né, de autoria, né, de protagonismo, é a palavra melhor, nesse movimento pedagógico de que projetos voltados para a vida, né, estudar biologia, ciências de forma geral, né, vamos descer aqui um pouquinho a idade para o segmento ainda de ensino fundamental, ciências de forma geral, matemática, não podem surgir a partir da vida, da realidade da vida, e não tão descolados, né, aquelas, não sei se vocês já viram, né, vários memes daqueles problemas que a gente fazia antigamente que não tem sentido, porque usar, né, uns problemas que são descolados da realidade da vida, ao invés de fazer o contrário, partir da realidade da vida. Então, como fazer convergir para que isso tudo, né, educação, relacionamento pais e filhos, uma infância mais potencializada aconteça, né? Porque, de fato, é muito difícil a gente fazer convergir as coisas, enquanto a gente habita em bolhas, enquanto a gente não se abre para o diálogo, né? Outra base bastante importante do homeschooling é você descobrir, gente, isso que a gente que está aqui mais velho, eu com certeza mais velha que vocês, você descobrir como você aprende, qual é o caminho seu de aprendizado. Isso é o pulo de gato para a vida, né? Você saber a melhor forma, como funciona a aprendizagem para você. Hoje a coisa não está mais tão centrada em como eu ensino, mas como a criança aprende. Eu não posso chegar com uma formatação e esperar que aquela criança se ajuste a ela, eu tenho que partir dela. Só que essas coisas não são fáceis, né, de construir. E a questão ainda do homeschooling, o grande desafio é o que a gente vive hoje, viveu, né, porque hoje a gente está no volta às aulas, interrompe, mas a criança em casa, quem vai diminuir sua carga horária de trabalho para ser o responsável pela educação da criança? É um desafio, né? Historicamente, são as mulheres que assumem esse lugar, né? E aí você percebe que a gente entra aí numa discussão assim, muito ampla sobre configuração familiar. Então, a gente vai retomar aquela configuração de que essa responsabilidade vai cair somente sobre as mulheres. Como assumir, então, esse lugar? E ainda, é claro que a gente percebe, quando a gente fala de homeschool, a gente está falando de um segmento extremamente elitizado, porque num país onde não há recurso tecnológico, não há recursos humanos, de famílias, na sua maioria, né, de crianças, onde os pais são analfabetos ou analfabetos funcionais, como essa realidade de homeschooling é bem segmentada, é bem elitizada. E aí a gente chega nesse lugar de que eu posso abrir mão da escola, mas ao mesmo tempo que eu falo que não, eu não posso abrir mão da escola, porque para a grande maioria das crianças do nosso país, a escola é o lugar onde ela vai comer, onde ela vai ficar resguardada da violência, de repente, do ambiente, da casa. E é isso só que a escola pode dar também para a totalidade das crianças. Então, percebe que é sempre lidando com diversas infâncias, com diversas realidades e fazendo cortes. A gente acaba tendo que fazer cortes para poder alcançar realidades, né? E buscar, então, essas soluções. Bom, lembrando a frase, né? Pessoas que sabem as soluções já dadas são mendigos permanentes. A gente precisa caminhar no sentido de construir novas soluções. E aí, quando eu estava preparando isso, eu pensei, gente, o superautor é um movimento nesse sentido de nova solução, né? De uma nova coisa, de algo que vem que
que vem para não formatar, mas para dar liberdade, criatividade, desenvolver habilidade, né? Então eu falei, gente, são esses movimentos múltiplos acontecendo ao mesmo tempo que são necessários, e junto disso toda essa reflexão, né? Bom, como eu disse, a gente não pode abrir mão da escola, não num país desigual como o nosso, mas a gente pode sim olhar para essa realidade de coisas diversas e tentar caminhar no sentido de solução. Rubens Alves, novamente, como eu disse, eu vou citar ele várias vezes, ele diz que a gente deve começar pelo desconhecido. A gente deve perguntar onde eu quero chegar. E aí, nessa questão, onde nós queremos chegar? Do que os nossos filhos, ou no caso, as crianças precisam de verdade? E aí, o que a Amanda falou, eu passei aqui também por esse assunto, quando nós nos distanciamos de tal forma que terceirizamos o pensamento sobre eles, né? A gente se distanciou de tal forma que a gente não acessa mais o que de fato eles precisam. Bom, e aí a pandemia acabou trazendo essa questão de separação de outras crianças, separação dos avós, que se tornaram um grupo de risco, separação de gente que cuidava, exatamente o que a Amanda falou, crianças desenvolvem relação afetiva com seus cuidadores, né? E tudo isso foi, então, distanciado. Quando a criança diz que tem saudade da escola, do que ela está dizendo que tem saudade? Do que essa criança está sinalizando que sente falta? A gente sabe responder isso. Ela sente falta das pessoas. Ninguém vai dizer que está... Ainda que ela mencione as atividades que têm o seu lugar, sim, mas elas sentem falta, essencialmente, são das tias, são dos outros amigos, é de gente que elas sentem faltas, né? Então, o que a gente acaba vendo é que os filhos já estavam terceirizados antes da pandemia, e que isso tudo só agravou. E a questão, especialmente, da tecnologia, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente... Não, é impossível exaurir esse assunto, mas só assim, trazer nuances da questão da tecnologia para que a gente consiga se mover na direção da solução, né? De uma solução, porque são várias soluções necessárias aqui. Sobre tecnologia, os filhos já estavam isolados nos seus aparelhos tecnológicos antes da pandemia, né? Recomendo o livro, talvez vocês conheçam, Homo Deus, é um livro que trata dessa coisa da tecnologia de forma, assim, apocalíptica, mas eu acho que ele traz para a gente, eu não sabia de muitas coisas que ele traz ali, de como a tecnologia tem nos transformado. Lógico que a gente vê reportagem, a gente vê entrevista, vê documentário, mas o que ele traz ali é, de fato, assim, bem impactante. E eu trouxe aqui uma fala do autor de A Fábrica de Cretinos Digitais. O que está acontecendo hoje em relação à tecnologia é que já está comprovado que o QI global diminuiu. Ele diz, ele é um francês, Michel Desmourges, desculpa, ele é diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, e ele diz que os dispositivos digitais estão afetando seriamente para o mal o desenvolvimento neural de crianças e jovens. E ele fala aqui, assim, que não há desculpa para o que a gente tem feito com os nossos filhos, aí entra de novo a terceirização. Ele diz que tem evidências palpáveis de que os testes de QI estão apontando para essa diminuição de habilidades cognitivas. Ele disse que os testes eles vão se atualizando, obviamente, os testes que são aplicados hoje não são os mesmos que eram aplicados antes, e o que eu achei, assim, essencial, bem, assim, central para essa discussão, para essa reflexão que eu quis trazer hoje. Ele diz que os alicerces da inteligência que são afetados por esse excesso de tecnologia são linguagem, concentração, memória, cultura, olha o tamanho da coisa, né? E que isso tudo diminui o desempenho acadêmico, porque as novas habilidades desenvolvidas
a partir da tecnologia, a gente não sabe, não teve tempo de maturidade, de maturação, para saber em que vai dar. É o que fala, olha, a gente fica dizendo que vai ser desenvolvidas novas habilidades, mas ninguém ainda sabe apontar que novas habilidades são essas. Em contrapartida, hoje, o que a gente pode medir é que o QI total, né, esse QI coletivo, tem decaído. E causas para diminuição, gente, presta bastante atenção na primeira causa da diminuição da inteligência, né, desse lugar que a gente chegou. Diminuição da qualidade e quantidade das interações intrafamiliares. Então, o fato de que eu me relaciono pouco afeta diretamente a minha inteligência. Gente, eu quando olhei para isso, a primeira coisa que eu falei, isso aqui vai parecer saudosista. Vai parecer assim, então antes era melhor? Não. Não quer dizer que as relações pais e filhos antes eram melhores. Mas o que ele está dizendo é que continua sendo central. A centralidade de relacionamento na nossa vida. Eu achei isso daqui, assim, de uma importância da gente olhar, porque ele vai dizer que quando ele pesquisa tecnologia e infância, na sua maioria, o tempo das crianças gastos em tecnologia é em entretenimento. O que isso quer dizer? Os pais estão abrindo mão de se divertirem, de ter prazer, de estarem com os filhos, para que eles tenham o entretenimento deles via instrumentos tecnológicos, videogame, televisão. Então, assim, gente, isso é sério demais, porque se o relacionamento intrafamiliar, interpessoal, ele é essencial para a minha inteligência, e quando eu faço uma pesquisa e descubro que o tempo gasto não é o da educação em casa, na frente do computador, fazendo aula online, mas sim o do entretenimento, o que a gente está fazendo desse relacionamento? Então, assim, eu acredito, quando eu falo que eu acho que a gente tem perdido a chance de refletir verdadeiramente, esse novo posicionamento vai ter que ser pago um preço muito alto, que geralmente a gente não gosta de pagar para corrigir rumos. A gente prefere ser levado. Por isso é que aquela fala inicial de que quem não, sabe, quem não dá soluções, mas acolhe soluções prontas, acaba se tornando um mendigo permanente. Então, eu acho que a gente tem que sair desse lugar de passividade, e para sair da passividade eu preciso dar passo na direção dessa construção. Se relacionamento é central, e a gente sabe que se eu tenho terceirizado tecnologia a ponto dos meus filhos passarem mais tempo com o aparelho do que tendo tempo comigo para aprender de minha educação, gente, é o tempo todo. Eu não educo só na hora que eu estou, a criança não aprende, só na hora que ela está na frente do computador fazendo atividade. Ela está aprendendo o tempo todo, a gente aprende o tempo todo. E eu estou deixando de assumir esse protagonismo, de me colocar num lugar de referência, porque eu não convivo. E já se mostrou que isso tem afetado a inteligência, né? Bom, já falei disso aqui. E uma questão também que a gente vê dos nativos digitais, né, das crianças imersas em tecnologia, é uma questão que esse já é um psicanalista que vai dizer, que as crianças, elas estão crescendo numa cultura da normalopatia. O que ele quer dizer com isso? Quem vive a realidade das redes sociais sabe que você precisa se adequar para não ser cancelado, né? Quem está assistindo o BBB tem visto que essa tem sido a grande discussão do momento em relação ao BBB. As pessoas não sabem mais como se posicionar porque temem um cancelamento. Isso é um comportamento social que não está associado a você reconhecer o valor de determinada causa, mas de saber que tem que se adequar a ela para ser aceita. Não de você refletir sobre o valor dos gêneros, por exemplo, né? Que é um debate recorrente. A gente viu do racismo, outro debate importante e recorrente. A pessoa se adequa, ela sabe o que responder, ela sabe como se comportar
para não ser cancelada, mas ela não necessariamente trouxe para si, se comprometeu com o valor da questão, né, de se posicionar contra o racismo, de perceber, né, todas as questões sociais que a gente lida hoje e que não lidava antes. Então, ele diz que a pressão, culpa, é uma coisa que hoje crianças e adolescentes lidam muito com essa questão de culpa, porque ela tem que saber como usar a água, ela tem que saber como lidar com o meio ambiente, ela tem que ter resposta para tudo, ela tem que saber se comportar em todas as questões, mas por pressão, por culpa, não por ter essa mente transformada que entendeu seu lugar no mundo e seu papel de sujeito nas coisas, né? Bom, estou terminando, gente. O que a gente tem visto é que as crianças sempre denunciam o que vai mal na sociedade. Quer ver uma coisa que não está ajustada na sociedade, é só olhar para as crianças. E o que a gente tem visto é que elas têm denunciado essa fragilidade dos laços afetivos. Nós temos, isso a gente sabe, a gente pode dizer, nós temos nos relacionado superficialmente, nós temos nos relacionado nesse contexto de medo de ser cancelado, de ter que se adequar às bolhas que a gente decide fazer parte, e ninguém se expondo verdadeiramente, ninguém sendo verdadeiramente, né? Então, as crianças também inseridas nesse contexto, denunciando essa fragilidade de relações, e aí, de novo, a gente precisa se perguntar em relação aos nossos filhos, onde queremos chegar, o que a gente quer para os nossos filhos, para a infância, para a criança, que educação viabilizaria essa construção desse caminho, dessa coisa boa que a gente quer, o que é isso que a gente quer para os nossos filhos, para a infância, para a criança, né? A gente vai continuar, como Paulo Freire já denunciou há tanto tempo, nessa educação bancária, né, que deposita informação para depois sacar no dia da prova, é sobre isso, educação. A educação é uma coisa muito mais ampla, geralmente a criança é vista pelo que ela não faz, a criança não vota, a criança ela não é responsável legalmente, ela não pode se casar, ela não paga imposto, ela não trabalha, mas o que ela é competente para fazer? Será que a gente tem olhado? Porque ela é competente para fazer, para contribuir? Então, enfim, é uma outra questão que a gente precisa dar, o lugar das competências da criança. Rubem Alves também diz, né, são as crianças que fazem as melhores perguntas, aquelas que nós adultos desaprendemos a fazer. Nós estamos dando espaço para que as crianças façam perguntas, e pior, nós estamos nos disponibilizando a responder perguntas que crianças fazem. Então, a gente vai vendo que a questão, por isso que eu falei que era só um tempo de reflexão, para a cabeça sair, né, pelo menos é o meu desejo, que a cabecinha saia pensando sobre essa temática que é complexa, né? Aprendizado é questão de sobrevivência, o que defende Rubem Alves, a gente tinha que educar para a vida, para as pessoas saberem sobreviver na vida, na realidade. Ele, inclusive, diz que a gente tem que sair da realidade e aí, então, alçar voos, que a poesia e a literatura nos ajudam a alçar voos, mas a partir de uma realidade. Então, quando eu trouxe toda essa questão da história da infância, do que a tecnologia tem feito, das relações fragilizadas, da inteligência diminuída, olha quantas coisas para pensar a respeito dessa escola que a gente quer trazer para dentro de casa, que não é possível de ser trazida, é uma outra realidade, é uma outra vivência, parar de insistir numa educação que só reproduz, né, uma educação que não ensina a pensar, que não abre esse espaço para que eu saiba os caminhos que funcionam para mim de aprendizado. Então, gente, é muita coisa para discutir. Eu acho que todos percebemos que a pandemia fragilizou, expôs, e que depois, pelo menos é a sensação que eu tenho, é a minha reflexão sobre a coisa toda, e a gente encolheu de novo. A percepção que eu tenho é que a oportunidade meio que foi perdida, né? A gente continua ainda debatendo volta às aulas a partir de um contexto anterior à pandemia. Agora é uma outra coisa, gente, é um outro tempo, é uma outra realidade.
enfim, a gente precisa refletir de forma diferente. Eu espero que eu tenha trazido assim, um pouquinho de reflexão, Amanda. Obrigada, Luciana. Bom, eu acredito que sim, assim, faz muito sentido sobre essa resiliência, né? Eu acho que a palavra resiliência sobre o que a gente precisa ter como um todo, pais, filhos, professores, né? Não só no âmbito da escola, mas todos tivemos que nos adaptar a esse novo contexto, porque é muito do que você disse, é uma nova realidade, né? A gente quer algo que volte tudo ao normal, mas que normal, né? Um novo normal, mas não é um novo normal das propagandas de máscara, não, é realmente um novo momento, né? Então, faz muito sentido, acho que foi muito rica a sua troca, a sua reflexão. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa? Uma pergunta. Diga lá, Kaique. Olá, tudo bem? Meu nome é Kaique. Oi, Kaique. Ligar a câmera, né? Mais educado. Eu queria perguntar se todo nesse cenário, nessas suas observações, principalmente dessa mudança de cenário muito grande em relação à educação das crianças, se dentro todos esses problemas que você traz bem claro para a gente, se em algum momento você viu soluções positivas, assim, em questão de coisas que souberam, de soluções que souberam olhar para essa situação e aproveitar a própria situação para gerar soluções criativas e que levam a gente para um futuro para uma visão um pouco mais otimista e não tão negativa do futuro, né? Não que a gente não tenha que ser realista, eu achei maravilhoso todos os apontamentos da palestra, mas realmente fiquei pensando se existe algum lugar em que a gente possa olhar e ver que ali tem atitudes muito bem tomadas, assim. Então, Kaique, amei a sua pergunta porque eu me formo no meio do ano que vem, se Deus quiser. Então, eu já comecei a pesquisa do TCC. E o meu TCC vai ser justamente sobre as habilidades que suportam o ensino à distância, né? Então, assim, o que eu preciso desenvolver de habilidade, tanto do lado de quem ensina para de quem aprende, para que, de fato, eu tenha aprendizado remoto, que não seja o que a gente viu inicialmente. Inicialmente não houve aprendizado, né? Então, eu achei um projeto muito interessante. Portugal tem sido referência em educação, muita coisa boa vindo de lá. E a base é a mesma, né? Dar essa prerrogativa de sujeito da educação à criança, e eles fazendo projetos, eles trabalham por projetos, e quando a gente fala de autonomia, a gente não está excluindo a cooperação, porque eles dizem que não existe autonomia sem cooperação, então não é que eu vou aprender, né, porque a gente vive um tempo de um individualismo exacerbado, né, do self-made, eu me faço, eu tenho mérito, eu desenvolvo, eu ganho. Não é disso que a gente está falando, mas de você ter habilidade para poder aprender, porque o grande lance da vida é você saber aprender, né? Para chegar naquelas soluções que a gente precisa. Então, eles trabalham muito por projetos, e funcionou muito lá isso, de que eles deram o projeto, os alunos fizeram o vídeo, os alunos fizeram a pesquisa, então, assim, montaram uma cooperativa, né? Cooperativa não, uma cooperação, uma rede de ligações. Então, assim, tanto na vida real quanto na vida virtual, você dá o protagonismo da educação para o aluno é a grande chave, só que dá trabalho você chegar nesse lugar, de que você vai dar, o professor, ele é sempre o grande facilitador, então ele dava mesa, oferecia opções de softwares para usar no vídeo, dava as ferramentas para que as crianças pudessem produzir, mas elas produziram, elas conduziram um projeto, elas sugeriram um projeto, elas montaram a coisa. A gente percebe que tudo que vai nesse sentido, e não de um lugar de que coloca a criança num lugar de passividade, é o que costuma funcionar. Toda vez que você coloca ela num lugar muito passivo,
nessa coisa de ser um grande repositório de informação, a gente percebe que o aprendizado acaba não acontecendo. Não sei se foi isso que você me perguntou. Não, bacana. Eu posso, inclusive, até mandar esse link desse projeto que eu achei bem interessante, se você quiser dar uma lida, né? Porque o que funciona é essa autonomia com cooperação para a produção dessa coisa nova que a gente ainda não sabe o que é, a gente está construindo, né? Sim. Por acaso, é a Escola do Porto? Isso, ela mesmo. Eles são referência mesmo. É total referência, desde total, muito tudo esses paradoxos que eu trouxe é do Sarmento, né, que é de lá. Então, enfim, é muita coisa boa que vem de lá, né, nesse sentido. Bacana, muito obrigado. Isso. E eu acho que a sua fala, né, de o professor ser um facilitador, mas dar o protagonismo para a criança, assim, tem um link incrível com o nosso projeto, né, porque... Exatamente isso que eu pensei, os vídeos que eu te enviei, assim, né, é incrível, eu posso assistir várias vezes e eu me emociono, porque é uma oportunidade de você dar a criança ver assim, caraca, eu fiz isso, eu escrevi, porque eles são completamente livres para poder escolher o tema, seguir a história, agora eu vou criar um personagem, não, agora esse personagem vai sair de cena, né, ou seja, eles têm um orientador ali por detrás, né, por exemplo, os anos iniciais ainda estão sendo alfabetizados, então estão aprendendo como escrever ainda, tem um facilitador por detrás, mas eles são protagonistas, não, a história é minha, eu que sou o criador. Né, o início de uma carreira literária ali deles, né? Exatamente. O projeto, ele tem mesmo essa pegada, né? E é muito bom saber que a gente está seguindo esse propósito de ajudar mesmo a transformar essa experiência educacional das crianças e trazer esse protagonismo para eles. É isso. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Quer colocar alguma coisa? Não? Bem, então acho que é isso, Lu. Quero te agradecer muito pelo seu tempo, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento e suas pesquisas. Foi muito enriquecedor para a gente. Muito, muito obrigada. E é isso. Obrigada a você, Amanda, pelo convite. Foi muito bom, porque eu já estava pensando, né, nessas coisas aí do TCC. Eu tive que parar e organizar. Foi muito bom para mim também. Que bom essa troca. Então, quem sabe aí futuramente a gente não traz mais temas, mais reflexões, mais trocas, porque é uma estrada contínua de troca, né? Está no caminho. Isso aí, Jéssica, exatamente esse sentimento que a gente tem. É isso, pessoal. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Luciana. Beijinho em todos. Boa noite e até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Luciana.